Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Fente Sustentabilidade, que abre a nossa websérie tratando justamente sobre o preparo de solo, que é onde tudo começa. Vamos falar sobre o que envolve essa operação, que deve ser tratada com muita seriedade e com muito respeito. Para isso, nós convidamos para estar conosco importantes profissionais, que são elos fortes da cadeia e desenvolvem um trabalho referência em suas áreas de atuação, com total responsabilidade e um olhar especial voltado para o futuro. Eu gostaria de começar com Gustavo Spadotti, ele é chefe-geral da Embrapa Territorial. Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha, Rosana, estar participando desse programa tão especial para a gente e tratar temas tão caros para nós, pesquisadores, mas também para toda a sociedade. Gustavo, para a gente entender melhor a disponibilidade de terra que nós temos aqui no nosso país, como é que está dividido o uso desse recurso? A forma mais fácil da gente falar sobre a ocupação dos solos do Brasil é imaginar um gráfico de pizza, né? Um gráfico onde o território brasileiro, esses 8,5 milhões de hectares que nós temos no território brasileiro, ele compreenda 100% do nosso território. Aí a gente consegue separar o que é dedicado à vegetação nativa, o que é dedicado à produção agropecuária e o que é dedicado a outros fins antrópicos, como é o caso das cidades e infraestruturas. Começando por esse último, todas as nossas cidades, a infraestrutura viária do Brasil, as ferro, as rodo, as hidros, todas as infraestruturas de mineração e também as grandes massas d'água represadas nas nossas barragens, principalmente para hidrelétricas, elas totalizam 3,5% do território brasileiro. Numa outra ponta, nós temos o uso da nossa agropecuária brasileira, onde nós usamos do Brasil 30,2% do nosso território para toda a produção agropecuária, sendo que pouco mais de 21% é para fins de pecuária, seja elas em pastagens plantadas, cultivadas ou em pastagens naturais, como é no caso da Pampa, no Pantanal, por exemplo, mas mais de 21% é para pastagens, para criação de gado. E nós temos 9% do Brasil para produção agrícola, seja ela a agricultura propriamente dita ou a silvicultura. Então, todo o mar de soja, o mar de milho, o mar de algodão, de laranja, de café, de cana que o Brasil tem em seus cultivos, onde nós cultivamos a terra, eles utilizam 7,8% do nosso território. E nós temos mais 1,2% do Brasil dedicado à silvicultura. Ou seja, cultivamos, propriamente dito, só 9% do nosso território. Impressionante, hein, Gustavo? Uma atividade responsável por quase 1/3 do PIB do país e que utiliza somente 9% das áreas disponíveis do território brasileiro. Se a gente for comparar com outros países, como o Brasil está em relação a essa ocupação? Enquanto outros países, nossos vizinhos argentinos, por exemplo, cultivam 14% do território, os Estados Unidos mais de 18%. E quase todos os países da Europa plantam, aram, lá no caso deles ainda, eles aram mais de 50% do território dos seus países. E nós aqui no Brasil, apenas plantando para fins agrícolas 7,8%, mais 1,2% em silvicultura. Agora eu quero saber sobre um tema que muito me interessa, a conservação e proteção da vegetação nativa. A gente sabe que a Embrapa é uma entidade respeitada mundialmente. E aí eu te pergunto, quais os dados que você tem a respeito desse tema? Temos no Brasil um imenso patrimônio dedicado à proteção, à preservação e à conservação da vegetação nativa. São 66,3% do Brasil. 2/3 do nosso país dedicados ao meio ambiente, sendo que o produtor rural que cultiva suas terras dentro das suas propriedades rurais, ele dedica 1/3 de todo o Brasil. 33% do Brasil é dedicado à preservação da vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Isso é um caso único, um sucesso único no mundo, onde foi dado ao produtor rural, por meio do cumprimento da nossa legislação, que é o Código Florestal Brasileiro, de participar dos processos de preservação da vegetação nativa, equilibrando de forma única no mundo a balança entre produção e preservação do meio ambiente. E esses são os dados que nós trabalhamos aqui com a ciência, com as geotecnologias na Embrapa Territorial,
mostrando de forma inequívoca que ninguém dedica mais tempo, mais recursos e mais dinheiro também para a preservação do meio ambiente que o nosso produtor rural. Porque com 33,2% do território brasileiro, ele tem ainda mais 10% em unidades de conservação de preservação integral e 14% do Brasil em terras indígenas. Então, de longe, o produtor rural é a unidade de gestão que mais dedica esforço para a preservação do meio ambiente. Que orgulho, hein, Gustavo? Esse é o tipo de informação que todo jornalista gosta de transmitir. O Brasil sendo referência global em produção e responsabilidade. E em falar do nosso papel mundial, eu te pergunto, a atividade agrícola brasileira tem relevância também mundo afora? Para trazer esses dados, Rosana, nós cruzamos os dados do Cadastro Ambiental Rural, que é um dos dispositivos do Código Florestal de 2012, que obriga o produtor rural a delimitar a propriedade rural dele e até 18 categorias de preservação dentro da sua propriedade rural. E passamos esses dados, esses números, para imagens, né? Ou seja, transformamos isso, um dado numérico, em um dado espacial, amarrado com coordenadas, para verificar propriedade por propriedade, estado por estado, município por município, até chegar ao nível do Brasil, qual é o papel dos produtores na preservação da vegetação nativa. Cruzando também com outro Big Data, que é dos dados do Censo Agropecuário de 2017. Quando nós cruzamos esses dois dados, que dizem de coisas distintas, eles falam sobre métodos distintos, mas por geoprocessamento eles são passíveis de cruzamento, nós descortinamos um novo Brasil rural, utilizando para sua produção boas práticas agrícolas, como é o caso do sistema plantio direto na palha, é o caso das rotações de cultura, é o caso do sistema safra-safrinha, e também com o que existe de mais moderno hoje, em termos de sistemas de produção, que é o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde dentro de uma mesma área agrícola, dentro de um mesmo ano agrícola, você consegue ter uma ou duas safras de grãos, você consegue pastejar essa área fazendo um boi na entre-safra e, em muitos casos, ter ainda um componente florestal dentro dessas áreas que vai garantir conforto térmico, ciclagem de nutrientes, além da produção de madeira, que pode ter inúmeros fins dentro da propriedade ou gerando um excedente também para comercialização. Um Brasil rural com mais de 6 milhões de unidades de gestão produtiva, que tem grandes esforços não só na produção de alimentos, fibras e energias para os nossos 210 milhões de habitantes, mas que geram um excedente a mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Tudo isso com um compromisso ambiental. Ou seja, não é só o PIB brasileiro que depende da atividade agropecuária. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são impactadas diretamente com a nossa produção. Gustavo, quais são as boas práticas que os produtores do Brasil adotam para exatamente proporcionar esse tipo de resultado? As boas práticas utilizadas para cada um desses sistemas de produção, elas compõem políticas públicas e privadas, como é o caso do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, como é o caso de programas que estimulam a adoção de integração lavoura-pecuária-floresta, que estimulam boas práticas no uso de fertilizantes, que estimula o manejo integrado de pragas e doenças, por exemplo, para a gente colocar fertilizantes e também defensivos agrícolas na hora certa, no momento correto, tudo isso com inteligência, com precisão, lançando mão do que existe de mais moderno nos termos de práticas, de produtos, de processos e também de maquinários que nós temos à disposição dos nossos produtores rurais. Olha, nós já aprendemos aqui que a atividade agrícola brasileira é referência no quesito produtividade com sustentabilidade. Mas é possível que ela também possa ajudar em uma questão muito maior. Eu estou falando da captura de carbono da atmosfera, Gustavo. A nossa agropecuária, ela pode, por métricas auditáveis, passíveis de verificação científica, mostrar por A mais B que somos sustentáveis, que temos uma agricultura com baixa emissão de carbono e, principalmente, não só medir as emissões de gases, medir também o balanço do carbono dos nossos sistemas de produção, porque em muitos casos nós temos uma agricultura que mais sequestra carbono do que emite. Isso contribui de sobremaneira com um clima mais saudável,
com a redução dos problemas das mudanças climáticas, por exemplo. Tudo isso faz parte de um contexto global para mostrar a nossa sustentabilidade e vender os nossos produtos com esses carimbos, com essas chancelas, conseguindo preços diferenciados nos mercados mais exigentes do mundo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rosana. Para mim foi uma satisfação muito grande estar participando. Queria parabenizar a Fendt por essa iniciativa, louvá-los mesmo, porque é muito importante nós falarmos de forma aberta sobre esses números, sobre esses dados e quão grande é a importância de conseguirmos evidenciar por meios numéricos e científicos a sustentabilidade do nosso agro. Muito obrigado e contem sempre com a Embrapa. Esse é um tema super importante, o papel da agricultura para neutralizar o carbono da atmosfera. Mas, para explicar melhor esse assunto, eu vou chamar a pesquisadora do IAC, no Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a doutora Isabela de Maria. Doutora Isabela, tudo bem? Rosana, tudo bem? É um prazer conhecê-la. Eu agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês aqui sobre esse tema tão importante. Doutora Isabela, como se dá a captura de carbono da atmosfera e o seu armazenamento no solo? Bem, a captura do carbono da atmosfera para o solo, ele se dá principalmente pelas plantas. As plantas absorvem o carbono por meio da fotossíntese para a formação das folhas, dos caules, dos frutos e das raízes. Esse carbono que está nas plantas, ele vai ser armazenado no solo quando esse material vegetal, principalmente as folhas e caules mortos e as raízes, se decompõem pela ação dos micro-organismos que estão no solo. Esse processo de decomposição gera compostos estáveis que vão se incorporar à matéria orgânica do solo, armazenando esse carbono no solo. Esse processo ele resulta em armazenamento do carbono e torna o solo um dos principais reservatórios de carbono do planeta. O uso e a exploração do solo, seja pela agricultura ou por outras atividades, quando é feita de uma maneira degenerativa, ele vai promover a volta desse carbono para a atmosfera. Então, a gente vai ter uma redução da matéria orgânica do solo. Por outro lado, a gente tem práticas agronômicas ou boas práticas conservacionistas, sistemas de produção agrícola que entregam agricultura, pastagens e florestas que não apenas reduzem essa volta do carbono para a atmosfera, como também aumentam o conteúdo de matéria orgânica armazenada. Então, o solo sob uso agrícola tem assim um grande potencial de retirar carbono da atmosfera. Mas assim, a gente pode dizer que o setor agro ele tem uma grande responsabilidade de manter os solos conservados. Mantendo os solos conservados, a gente vai conservar o carbono no solo também. Mas, por outro lado, tem também a oportunidade de regenerar os solos degradados, então contribuindo para a fixação do carbono no solo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande responsabilidade em manter os solos conservados, a gente tem essa oportunidade de contribuir para minimizar os impactos da atividade humana no planeta e fixar carbono no solo. E a agricultura brasileira, assim, mudou muito nos últimos 30 anos e para muito melhor. Então, a gente teve uma evolução tecnológica da atividade agrícola bastante grande. Então, a tecnologia, as empresas, elas estão disponibilizando plantas melhoradas, novas opções de cultura, implementos e insumos e técnicas de manejo mais eficientes. Então, a gente tem hoje geotecnologias e sensores para fazer mapeamento de tudo. Então, os produtores têm hoje na mão muitas ferramentas que possibilitam ainda mais utilizar esses manejos conservacionistas. Existe uma maior conscientização e proteção mesmo de recursos ambientais. Então, a agricultura evoluiu bastante nesse sentido. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Olha, gente, é muito importante levar esse tipo de conhecimento a todos que estão nos acompanhando aqui no Fendt Sustentabilidade. Nós acabamos de ouvir dos especialistas que a tecnologia é um elemento chave nesse processo de conservação do solo e de uma agricultura com menor pegada de carbono. E nesse ponto em especial, a Fendt traz a sua contribuição, apresentando um portfólio robusto que a agricultura de hoje pede. Para apresentar isso, nós convidamos a casa Fendt Sustentabilidade, o Fábio Dotto. Ele é diretor de marketing de produto para a América Latina.
Doutor, que prazer te receber aqui no Fendt Sustentabilidade. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo. O que a Fendt oferece hoje para entregar mais eficiência no campo aliado à sustentabilidade? Bom, Rosana, onde é que a gente começa? Escutando o cliente. Precisamos escutar os seus desafios, as suas necessidades no campo. E nós, como Fendt, somos uma empresa centenária. Nós temos várias soluções inovadoras ao redor do mundo que estamos trazendo para o mercado brasileiro e para o cliente. E essas soluções elas vão desde o preparo até a colheita. Ou seja, portfólio integrado, coeso e completo. Completíssimo. E estamos com o sistema de produção no mercado latino-americano completo. Muito bem. A gente costuma muito ouvir sobre a importância de um solo menos compactado para ter uma agricultura mais sustentável. Nesse ponto, o que a Fendt oferece para os produtores aqui no Brasil? Rosana, essa seria a etapa inicial do sistema de produção, que é o preparo do solo. É onde a gente prepara vamos dizer, o berço para a semente. Então, nessa etapa, nós trouxemos uma solução recentemente, que é o nosso trator de esteira, o 1167, que é um trator que realmente ele vem ao encontro do que o cliente precisa. Economia de combustível, menor compactação, eficiência operacional. Como é que a gente sustenta tudo isso? Motores, na versão de autocontrole de emissões. Transmissões é o nosso Vario, diferenciado no mercado, é uma inovação que a Fendt tem mundialmente. E nós temos também o sistema de esteira, que dá um contato maior ao solo e reduz a compactação. Essas são as grandes contribuições que esse trator está trazendo para o preparo do solo. Então o 1167 chegou para otimizar os processos. Chegou com certeza para fazer diferença. Olha, eu queria falar agora sobre um assunto que muito importa aos produtores: economia. A gente sabe que a Fendt entrega mais do que os seus concorrentes. Eu vou dar aqui 2 exemplos e eu gostaria que o doutor, que está aqui comigo, comentasse depois. A preparação dos maquinários para o Arla e os motores sustentáveis com a classificação Tier 5, os primeiros no mercado brasileiro, né, doutor? Com certeza, é a grande contribuição que a Fendt tem para o mercado, para o ambiente e para a sustentabilidade. O Tier 5 ele é uma norma sobre emissões. Hoje o mercado brasileiro exige o Tier 3 e nós estamos nos adiantando. Nós estamos indo ao encontro da sustentabilidade trazendo os motores Tier 5. Motores que têm um controle de emissão muito mais elevado do que os Tier 3. Bom, quando a gente fala do Arla, o Arla basicamente é uma transformação química. Nós estamos transformando o monóxido de nitrogênio em nitrogênio e água, usando o Arla. Que no final do dia, essa transformação vai representar 98% um ar puro. E isso é extremamente importante. Então o Arla é uma forma muito inteligente e química da gente conseguir tornar o ar puro. Podemos praticamente respirar o ar que sai na exaustão. Ele promove essa quebra molecular do óxido de nitrogênio, que além do dióxido de carbono e do metano, é um gás de efeito estufa altamente poluente, né? Correto. Agora, quando a gente fala aqui de inovação, de tecnologias sustentáveis, o que é que a gente tem pela frente? Ótima pergunta. Vamos olhar para o futuro. Futuro, nós vamos ter biometano, uma solução realmente, que é um passo seguinte. Nós já estamos trabalhando em hidrogênio, hidrogênio verde, hidrogênio, o combustível verde, do futuro. Exatamente. E lógico, estamos trabalhando com eletrificação. Esse é o futuro. Um tripé super importante para a gente continuar realmente atingindo as metas às quais a gente se propôs, não é isso? Vamos sim. E a Fendt apoia fielmente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. E me coloco à disposição para qualquer pergunta, para qualquer necessidade futura de esclarecimentos. Agradeço muito a todos pela oportunidade. Prazer é o nosso. Olha, gente, é muito importante conhecer as iniciativas de uma marca como a Fendt para tornar o ecossistema mais sustentável, trazendo muitos benefícios sociais, ambientais e também aqueles que têm reflexos diretos na produção e no bolso do produtor. Fendt Sustentabilidade também é um programa sobre parcerias. E a parceria que a gente trouxe para falar hoje é motivo de muito orgulho para todos na Fendt. Procarbono, uma iniciativa da Bayer que impulsiona a sustentabilidade e promove produtividade no campo. E o que torna tudo ainda mais importante é o motivo pelo qual a Fendt foi convidada a participar. Mas isso não sou eu que vou contar para vocês, não. É hora de chamar um vídeo com o representante da Bayer,
o Fábio Passos. Ele conta pra gente sobre esse convite e por que é tão importante ter a Fendt ao seu lado nesse programa. A construção desse ecossistema pró-carbono ela é muito importante. Primeiro porque ela traduz para o mercado que não é uma única empresa que vai trazer uma solução. São diversos parceiros, academia, ciência, pesquisa, consultorias e as empresas que vão construir esse caminho que vai chegar nesse menor carbono, nessa descarbonização da cadeia. Isso é super importante. Mas mais importante do que só esta mensagem é a qualidade dessas parcerias e a qualidade dessas alianças. Rosana, como a gente está falando aqui, é muito importante que a gente traga para dentro do ecossistema empresas que de fato têm produtos e tecnologias que vão reduzir essa descarbonização da cadeia. E isso é fundamental. Então, uma parceria dessa com a Fendt é super importante, porque a gente está falando de maquinários que vão ter menor emissões para que a gente possa reduzir ainda mais a pegada de carbono dentro das produções agrícolas. Então, é esse movimento que a gente está fazendo, né? E com certeza os maquinários da Fendt que chegaram recentemente com a parceria do Pró-Carbono nos ajudam muito na percepção de valor do agricultor, que já está tendo benefícios, já está tendo descontos para adquirir maquinários mais modernos e que vão ter menores emissões e de fato contribuindo para que a gente baixe essa pegada uma vez que a gente mediu. E esse é o grande papel das alianças e principalmente essa grande chegada da Fendt. Né, Rosana? É contigo. Muito obrigada por ter participado do Fendt Sustentabilidade, Fábio. Só para vocês entenderem a importância desse programa, a média de ganho dos produtores participantes é de mais de 6% em rentabilidade. O que contribui para isso são as boas práticas adotadas no campo, como melhor utilização e menor desperdício de insumos, a eficiência energética dos maquinários e uma gestão mais consciente da agricultura. Já em produtividade, o ganho médio dos participantes é de 10%. E nesse ponto, o plantio direto, associado a tecnologias empregadas durante o ciclo, dão a sua importante contribuição. E quando a gente olha para o pilar ambiental, o programa também traz excelentes frutos. Um estudo da Embrapa na safra 21-22 demonstrou que produtores do Pró-Carbono no Brasil apresentaram uma pegada média de carbono de até 80% inferior aos padrões internacionais, o que demonstra o bom desempenho da soja brasileira e reforça o conceito de que investir em boas práticas traz resultados para todos. E para mostrar o comprometimento da Fendt em viabilizar para os seus clientes as tecnologias que estão revolucionando o campo, não apenas na questão da produtividade, mas também na financeira, nós trazemos aqui para nossa casa o Renan Borges, do banco Aco Finance. Renan, que prazer te receber aqui na nossa casa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante. Renan, um cliente Fendt que adere ao programa Pró-Carbono para aquisição de máquinas, que tipo de vantagens ele recebe? Bom, a Aco Finance e a Fendt estão o tempo todo buscando melhores opções para ofertar aos clientes que buscam a marca Fendt. Dentro desse contexto, e na parceria que a gente tem com a Bayer, trouxemos o Pró-Carbono, que são linhas especiais para clientes que aderem à sustentabilidade e são, obviamente, classificados como Pró-Carbono dentro deste programa. Com isso, nós conseguimos oferecer condições especiais de taxas de juros 10% abaixo do mercado, que normalmente é oferecido, além de prazo especial e também um atendimento muito diferenciado da Aco Finance para esse perfil de cliente. Agora, essas condições que você cita somente se aplicam ao Pró-Carbono ou clientes Fendt em geral têm outras vantagens? Essa busca por parcerias e ofertar o melhor para os nossos clientes é constante. Então, nós estamos diariamente procurando novos parceiros para ofertar essas condições de linhas verdes que a gente tem para os clientes Fendt. Hoje, nós já temos outro parceiro aqui no Brasil, que é o programa Sou de Algodão. Dentro desse programa, a gente já consegue beneficiar o produtor de algodão, que é conveniado à Embrapa, com essas ofertas especiais de taxas e condições e prazos, como a gente já tem no Pró-Carbono. A Aco Finance trouxe para o Brasil uma linha de 100 milhões de euros para 2023, onde a gente quer ofertar esses recursos para incentivar esse produtor sustentável. Esses recursos podem ser estendidos para 2024, assim procurando mais parceiros para aumentar essa carteira. A gente nota de fato, né, Renan, uma tendência mundial no sentido de disponibilizar crédito verde para que as pessoas possam se alinhar à agenda ESG, implantando as melhores práticas sociais, ambientais e de governança no seu próprio negócio. Com certeza. E hoje, ser sustentável já não é mais uma opção, é uma necessidade. E é isso que a Aco Finance e a Fendt
tem incentivado através dessas linhas, onde vai dar uma vantagem competitiva para o cliente, além de torná-lo verde. Olha, gente, essa é uma iniciativa muito interessante porque mostra o foco e o apoio da Fendt a projetos sustentáveis de maneira consistente, sempre em busca de novas formas de apoiar o setor da agricultura e, acima de tudo, capazes de transformar o mundo. Renan, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa e te convidar para uma próxima oportunidade. Rosane, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e representando a Aquafinance perante aos nossos clientes e junto com a Fendt. No programa de hoje, nós contamos sobre a importância não só da preparação do solo, mas disso ser feito de forma consciente, com os olhos voltados para o futuro. Para isso, nós contamos com a participação do pessoal da Embrapa, que nos mostrou a importância de valorizar nossa terra e tudo que ela nos proporciona. Falamos também sobre a importância que a agricultura tem nesse papel. A doutora Isabela de Maria, do IAC, ainda nos mostrou que, além de cuidar, o agro também pode ter a função de regenerar terras degradadas com a fixação de carbono. Para isso, a Fendt também dá sua importante contribuição, através das suas tecnologias que estão revolucionando o campo, não apenas no que diz respeito ao ganho de produtividade, mas ao salto de qualidade quando a gente pensa na sustentabilidade do campo e no futuro das próximas gerações. E para terminar, nós tivemos a participação do diretor do Aquafinance, Renan Borges. Ele nos contou como a Fendt age de maneira determinante nessa questão. Em nosso próximo programa da websérie Fendt Sustentabilidade, a gente vai falar sobre o próximo passo do ciclo, o plantio, e todos os cuidados que essa operação requer. Eu vou te esperar, ver se não perde, hein? Até lá!